What's up, guys? Então, pessoal, estamos aqui de volta e vamos dar continuidade ao nosso tempo verbal Simple Present Tense. Na aula anterior, nós vimos, a estrutura afirmativa, percebemos que o verbo ele tem uma modificação diante de terceira pessoa do singular, na sua forma afirmativa, e agora nós vamos estar dando continuidade com a estrutura da negativa e interrogativa. Então vamos lá, vamos começar nossa aula. Antes do início da aula, antes de falarmos da negativa e da interrogativa, eu preciso dizer para vocês o seguinte, que na língua inglesa, quando nós vamos fazer uma frase negativa, uma frase interrogativa, nós vamos precisar usar verbos auxiliares, tá bom? Se nós não estivermos falando de um verbo auxiliar por si próprio, como o verbo to be, porque o verbo to be já é um auxiliar, já é um verbo auxiliar, então não precisa de outro auxiliar para negar e interrogar, como é o caso que nós vamos precisar na aula de hoje. Por quê? Porque no presente simples nós temos dois auxiliares, dois verbos auxiliares, o do e o does, certo? Professor, para que serve verbo auxiliar na língua inglesa? Como é que eu vou estar utilizando ele? Olha, pessoal, o verbo auxiliar ele serve para interrogar, negar, dar resposta curta, certo? Para a aula de hoje, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos usar o do e o does para negar e interrogar, tá bom? Então, primeiro, vamos entender por que dois auxiliares, né? Olha, primeiro, o auxiliar do, ele vai se referir, ele vai estar fazendo referência aos pronomes I, you, we, they, ou seus equivalentes, tá bom? Então, traduzindo em pedaços, né? O do vai ser usado para primeira pessoa do singular e primeira pessoa do plural, para a segunda pessoa do singular e do plural e para a terceira pessoa do plural, certo? Significa dizer que a forma does ele vai ser usada apenas para a terceira pessoa do singular, que é he, she, it, tá bom? Então é o primeiro passo a gente entender para quem eu uso do, para quem eu uso does, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar agora sim, vamos iniciar a nossa estrutura da forma negativa, certo? Usando os auxiliares que a gente acabou de ver como é que cada um vai aparecer na frase. Primeiro, a estrutura da negativa, ela vai seguir a seguinte lógica. Sujeito, do ou does, mais a partícula de negação, not, precisamos ter para dizer que não. Verbo normal, olha o detalhe, pessoal. O meu verbo, na forma negativa, ele vem na forma normal. Por quê, professor? Olha, toda vez que eu utilizo o verbo auxiliar garante que o verbo principal fique na forma normal. Então, a gente tem essa lógica. Por isso que eu separei aula por aula. A estrutura afirmativa é uma coisa. A estrutura negativa e interrogativa é outra coisa. Então, observem que na negativa, o meu verbo principal, ele vem na forma normal, tá bom? Mais o complemento. Então, olha o primeiro exemplo. Eu tenho aí, I do not work hard. I do not work hard. Esse é o meu primeiro exemplo. Observe que na frente eu coloquei I don't work hard. Por que eu fiz isso? Porque eu já estou aproveitando para mostrar para você a full form, que é a forma completa, a forma normal, e a contracted form, que é a forma contraída. Então, I don't work hard é a contracted form, que é a forma contraída. Eu fiz a contração do auxiliar do com not. Fica don't, tá bom? Perceba o detalhe do verbo to work. Ele está lá, ó, normalzinho. Não recebeu modificação. Ah, professor, mas se eu tiver... Aí é primeira pessoa. E se fosse terceira pessoa do singular? Vamos ver como é que funciona. Eu tenho agora, ó. She does not work hard. She does not work hard. Ou seja, ela não trabalha muito. O que aconteceu? Eu tenho terceira pessoa do singular. Olha o auxiliar. Mudou, não é mais do, é does. Tá bom? Então na frente eu coloquei a contracted form. She doesn't work hard.
Alguém pode questionar, poxa professor, nós estudamos na aula anterior que diante de terceira pessoa o meu verbo era modificado. Certeza, se for na forma afirmativa. Na negativa não recebe modificação. Então observe, está claramente lá em cima na estrutura, ó, verbo normal. Então na minha forma negativa o meu verbo vem sempre na forma normal. E a alteração vai cair onde? Lá no auxiliar, tá bom? Eu estou usando, ó, does, tá bom? Então, she doesn't work hard, tá beleza? Essa é a forma negativa. Muito fácil, muito tranquila, tá bom? A minha forma interrogativa, nós temos a interrogative form. Como vai funcionar? Primeiro vamos ver a estrutura. A estrutura ela vai ser da seguinte maneira. Vai vir primeiro o auxiliar, do ou does, mais o sujeito, mais o verbo normal, mais o complemento, mais o ponto de interrogação. É uma coisa, uma pergunta muito comum. Professor, o ponto de interrogação, ele tem que estar presente na frase? Demais. Ele tem que estar presente. Porque é através do ponto que eu vou estar sabendo qual é a estrutura que eu estou seguindo. O ponto de interrogação ele é de suma importância. Eu tenho que ter o ponto lá no final da frase, tá bom? Então vamos lá. Pegando o gancho das frases anteriores, nós temos aí, ó. Do I work hard? A entonação, você usa a entonação da forma interrogativa, porque aí você está fazendo uma pergunta, você está fazendo um questionamento. Então eu tenho do I work hard? Do I work hard? Tá bom? Então, observe, detalhe, o verbo sempre normal. Mesmo que eu tenha terceira pessoa, ó. Does he work hard? Tá vendo, ó? Does he work hard? Mesmo sendo terceira pessoa, eu permaneço com o verbo normal, sem modificação. Então, pessoal, assim a gente fecha o nosso Simple Present Tense, né? É um tempo verbal, como eu já falei, né? Que a gente utiliza muito no nosso dia a dia. E aqui está fechado a forma interrogativa. E aí, na próxima aula, eu vou estar trazendo para vocês a resolução de questões, de exercícios a respeito do Simple Present, para que possa gravar, para que possamos memorizar esse conteúdo de uma forma bem com um bom aproveitamento, tá bom? Então, na próxima aula, eu vou fazer a resolução dos exercícios lá do nosso material extra, tá bom? Lembrando, todo esse conteúdo que eu estou falando das nossas aulas tem lá no nosso material de apoio, certo? E na próxima aula a gente vai estar respondendo questões para fixar mais esse conteúdo. Então, deixo aqui um grande abraço, até a próxima aula e fiquem com Deus, pessoal.